O gráfico da função f de x igual a kx² mais x menos 1, com k pertencente aos reais, é uma parábola que possui dois pontos distintos em comum ao eixo OX. O eixo OX é o eixo das abscissas. Determine, então, os possíveis valores de k. Então, quando a gente faz o estudo, de funções de segundo grau, graficamente nós podemos representar de três formas. Tá? A primeira, eu vou representar aqui, x, e aqui a nossa f de x. Então, pode ser um gráfico desse tipo aqui. Tá? Uma parábola, não necessariamente com concavidade voltada para cima, tá? Poderia ser com concavidade voltada para baixo, mas depois eu vou explicar o porquê que ela difere das outras. Outro exemplo que a gente poderia encontrar de parábola, tá? Seria uma parábola desse tipo aqui. Tá? Que ela só toca em um ponto o eixo x. Diferente dessa que toca, que corta duas vezes o eixo x. E nós temos então outro exemplo de parábola que não toca, o eixo x. Tá? Vou colocar uma parábola desse tipo aqui. Tá bom? Ela não toca o eixo x. Então essas são as formas de você encontrar, essas três formas em que você pode encontrar uma parábola quando você analisa, a interseção com o eixo x. Ou ela corta, em dois pontos distintos o eixo x, que é a abscissa, ou toca apenas uma vez, em um ponto, ou nem toca no eixo x. Tá? Então aqui poderia ser um gráfico desse tipo aqui, tá bom? Aqui poderia ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, mas estou dizendo que corta, mesmo assim aqui em dois pontos, aqui corta, não corta, apenas toca em um ponto, e aqui então não toca em nenhum valor de x. E isso se torna mais interessante quando a gente analisa o discriminante dessa função. Ah, professor, o que é o discriminante? Discriminante é o delta, da equação de segundo grau, da resolução da equação de segundo grau, daquela fórmula de Bhaskara. Tá? Então, esse tipo aqui ocorre sempre que o delta é maior que zero. Tá? Então, se o delta for um valor positivo, vai interceptar em dois pontos o eixo x. Se delta for igual a zero, a gente fala que é uma raiz de duplicidade. Então, uma raiz idêntica, duas raízes iguais, que vão tocar em apenas um ponto do eixo x. E quando não toca, a gente fala que a raiz é complexa, que o nosso delta é menor que zero. Como o exercício nos fala que corta em dois pontos distintos, então significa que que tem que ser uma função cujo discriminante tem que ser maior que zero. E a gente sabe que o delta é calculado por b ao quadrado menos 4a que multiplica c. Tá bom? Nesse caso aqui o nosso a é k, o b é 1 e o c é menos 1. Então, substituindo esses coeficientes no discriminante, no delta, nós temos que delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o k, que a gente tem que determinar o intervalo, para que corte dois pontos do gráfico, vezes o c, que é menos 1. E isso tem que ser maior que zero. Tá? Então, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes k vezes menos 1 fica mais 4k, maior ou igual que zero. Tá bom? Então, aqui você pode passar esse 1 para a direita negativo, então vai ficar 4k maior que menos 1, dividindo ambos os lados por 4 para isolar o nosso k, nós vamos ter que k é maior
que menos 1/4, tá bom? Então a gente pode colocar então como solução, né, a solução do problema, né, que essa função ela vai cortar em 2 pontos para todo valor de k maior que menos 1/4. Então a gente coloca k pertencente aos reais, tal que k seja maior que menos 1/4. A gente fez essa análise apenas observando o discriminante, mas a gente tem que olhar que o k é o coeficiente que acompanha, né, o x ao quadrado, que classifica uma função de segundo grau, tá bom? Então, uma função de segundo grau é dita de segundo grau se aparece um x elevado ao quadrado, tá bom? Caso não aparecesse, né, um x ao quadrado, não seria uma função de segundo grau. Por que eu me refiro a isso? Se o k, por exemplo, for zero, e perceba que o k pode ser zero, porque zero é um valor maior que menos 1/4, tá bom? Então, se k for zero, nós vamos ter aqui uma equação, uma função, perdão, de primeiro grau, do tipo x menos 1. E uma equação de primeiro grau, ela nunca vai cortar em 2 pontos no eixo x, tá bom? E como o exercício quer, né, os valores de k que interceptam, né, em 2 pontos distintos de x, nós não podemos ter uma função de primeiro grau. Então a gente vai acrescentar aqui na resposta, né, que k maior que menos 1/4 e k tem que ser diferente de zero, tá bom? Se k for diferente de zero, você garante que é uma função de segundo grau, e por se tratar de função de segundo grau com delta maior que zero, obrigatoriamente ela vai interceptar em 2 pontos o eixo OX, tá bom? Então aqui está a resposta completa do exercício. Com isso, então, finalizamos o exercício.